sabem todos, mas a maioria penso que sabem. Nós aqui às segundas-feiras, neste momento, estamos a desenvolver o estudo do livro Jesus no Lar. Portanto, este livro é um livro que nos traz ensinos importantes de reuniões que ocorreram em casa de Simão Pedro, onde os discípulos, bem como alguns dos familiares, colocavam questões a Jesus e que ele respondia, portanto, de acordo com a sua sabedoria, ensinando-os e trazendo-nos esses ensinos agora aqui, que veio pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. E nesta hora, portanto, nós vamos interpretar o texto do capítulo 41 e o título é O Incentivo Santo. Portanto, eu vou passar a ler o texto. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as suas próprias fraquezas, asseverando perante o Mestre: como ensinar a verdade, se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem, quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina, se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou por desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente. Um santo aprendiz da lei, desses que se consagravam fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os efeitos de que se via portadora, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas da divina palavra. Não obstante as requisições do povo, que já lhe conheciam os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou, com bondade, em seguida, às saudações habituais. Meu amigo, quantos coices deferiu esse animal hoje? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado, sorridente. Quantas vezes terá insultado o anseio de tua casa e orneado despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperanças, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou:
Se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonastes, e se te não é possível, por agora, servir o nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Neste instante, o pregador viu-se novamente no corpo acordado e agora feliz, em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo do silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar e Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Agora, passando aqui eu estudei um pouco este texto, portanto, e fiz aqui uma análise dele. Vou tentar aqui partilhar convosco agora o trabalho que desenvolvi. Podemos aqui, portanto, neste texto, concluir, não é, que Tadeu, ao questionar Jesus, o fez de forma sincera, preocupado com a responsabilidade de levar a boa nova, quando ainda se sentia inclinado ao mal. Ele, de facto, se sentia completamente inapto ao trabalho. Porque como falar de justiça se ele ainda não tinha esse senso de justiça? Como falar de bondade se ele ainda não tinha arraigado no coração, se ele ainda tinha arraigado no coração sentimentos contrários à bondade? Como falar em amor se ele não conseguia amar a todas as pessoas? Portanto, era para ele uma obra de grande dificuldade. Ou seja, ele se sentia incapaz de desempenhar a tarefa diante das suas fraquezas. No entanto, Jesus, através da sua sabedoria e bondade, socorrendo-se de uma história, dando como exemplo o jumento imperfeito, mas prestimoso e fiel à sua tarefa, nos exemplifica o quanto todos nós, apesar de seres imperfeitos que somos, porque se tiver aqui alguém perfeito, as minhas desculpas, porque não quero ofender ninguém, precisamos de dar o nosso melhor, fazendo a nossa parte, porque imaginemos que todos nós nos sentimos inaptos a praticar o bem, que nos sentimos inaptos a praticar a caridade, inaptos a pregar o Evangelho de Jesus. Se todos cruzarmos os braços, o que será que acontece? O bem não será de certeza. Como nos respondem os espíritos, o mal é a ausência do bem. E aqui eu vou tentar esclarecer esta resposta, porque eu penso, como eu, tive dificuldade em compreender a resposta, porque nós precisamos levar o nosso tempo para desenvolver, ou para adquirirmos ensinos e assimilarmos níveis de compreensão e para percebermos os ensinos que nos são trazidos.
o mal é a ausência do bem. Onde não está o mal, onde não está o bem, está o mal. Onde toda a ação nossa não seja pautada por uma ação útil, no bem, seja em que dimensão for, está o mal. A inércia, a preguiça, está o mal. Não está a ser útil, não estamos a ser úteis. Portanto, está o mal. Ou seja, toda a ação que nós possamos produzir que não esteja o bem, forçosamente, está o oposto, não é? Se nós não formos intolerantes, se nós não formos tolerantes, está a intolerância, não é? Se nós não formos pacientes, está a impaciência, não é? Se nós não formos bondosos, está a maledicência em nós. Portanto, ou seja, toda a ausência do bem está o mal implícito. Será bom nós refletirmos nas nossas ações, porque isto ajuda-nos, não é? Ajuda, eu penso que ajuda as pessoas que se queiram, de alguma forma, pensar um pouco e refletir sobre esta, digamos, metáfora, que não é metáfora nenhuma, vai ajudar. O mal é nós deixarmos de praticar o bem, negligenciarmos a oportunidade de sermos úteis nas tarefas que se façam necessárias, deixarmos de praticar a caridade e permitirmos que o mal e a indiferença tomem conta de nossas vidas, endurecendo-nos os corações. Mas não tem de ser assim. Podemos, através das nossas imperfeições, desenvolver as virtudes, tornando-nos úteis em todas as tarefas diárias, fazendo a nossa parte. Ou seja, a melhor forma de nós combatermos o mal é operarmos na virtude oposta. Se nós, ao invés de pensarmos mal sobre alguém, pensarmos o bem, não é? Muitas das vezes há pessoas que sintonizam com a parte má da pessoa, não é? Não é problema, não é? Às vezes, só que só sintonizam com aquela parte má. A pessoa tem partes boas e tem partes más. Sintonizemos com o todo, não é? Porque se nós estamos a sintonizar só com a parte boa, ou com a parte má, neste caso, nós não estamos a ver as qualidades da pessoa e estamos a menosprezar a pessoa ou estamos a ignorar quando ela tem qualidades que, se nós olhássemos para elas, se calhar nos iam ser de valia, não é? Mas se não olharmos para elas, elas não nos vão ser úteis. A vida em sociedade é uma lei natural. Na reciprocidade da ação, desenvolvemos a solidariedade, exercitamos os nossos potenciais imanentes, alcançando maior grau de felicidade, progredindo incessantemente. Nós não temos o poder de mudar ninguém, mas temos o poder de nos mudarmos a nós próprios e, através da nossa transformação, influenciarmos a transformação ao nosso redor. Quer isto dizer, nós não vamos mudar ninguém, mas se nós trabalharmos em mudarmos a nós próprios, porque somos a única pessoa que nós podemos mudar é a nós próprios. Eu sei que temos a pretensão, muitas das vezes, em querer mudar o outro, em querer que o outro seja como nós ou que veja as coisas como nós, esquecendo-se que nós também não vemos as coisas bem. Nós vemos as coisas ao nosso grau de evolução, que também não são bem. Até podem ser um bocadinho melhores, mas não são bem. Não é? É a nossa maneira. Se nós respeitarmos o outro na condição que ele tiver, e se há alguma coisa que pudermos fazer, é tentar auxiliá-lo, não é? Que ele veja também um pouco melhor, não é? E não recriminá-lo, vamos ajudar o outro, não é? Se mudando-nos a nós próprios, se o outro por essa via não o conseguirmos transformar, mas se nós nos transformarmos a nós próprios, provavelmente pelo nosso exemplo de conduta correta, honesta, simples, vamos influenciar o meio à nossa volta e vamos auxiliar, vamos fazer com que essa transformação se opere. E Emmanuel, ressaltando a reciprocidade e a solidariedade, nos alerta.
Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e da solidão deprimente, será para nós a resposta do mundo. Se usarmos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos, encontraremos a apatia, a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido, na via pública, granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anónimos que nos cercam. Pequeninas cimenteiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem a solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo o dia é tempo de semear. Todo o dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes da nossa vida. Ora bem, isso quer dizer que nós vamos receber o que semearmos. Se nós agirmos para com o outro de forma intolerante, não vamos estar à espera de receber intolerância da parte do outro na condição que ele ainda está. Se fosse um ser evoluído já encontrariam. Portanto, espero ter sido útil e termino com uma frase: demos o nosso melhor e o nosso melhor virá para nós. Espero que tenha sido útil e que tenha ajudado na compreensão e também nas reflexões que possam fazer com o desenvolvimento da interpretação deste texto. Boa noite.